Pessoal, tudo bem com vocês, oitavo ano? Vamos lá, vamos terminar logo esse sofrimento, acabar com essa agonia e passar aqui a parte 2 dessas orientações aqui das atividades, ok? Então, a segunda parte aqui, vamos lá. Ó, comprei uma caixa com 12 lápis de grafite, número 2, gastei R$ 8, ok? Ao comprar duas caixas, gastei 16. Que interessante. Então, vamos lá. Temos a tabela aqui, ok? Complete a tabela. Ó, se eu gastei 8 e 2 foi 16, veja a proporcionalidade aqui, gente. Qual a relação que tem aqui entre essa grandeza, quantidade, e o preço? Tá vendo? Ó, 1 foi 8, 2 foi 16. Se eu tivesse 3, quanto seria, gente? Qual conta que está acontecendo aí? Para cada um que eu aumento aqui, aqui está aumentando 8, não é isso? Não é isso? Ó. Aumentou de 1 para 2, aqui foi de 8 para 16. Essa é a razão, não é isso? Razão, então, de 1 por 8. Ou 8 por 1, né? E fica a critério de vocês. E 56, quantas caixas com R$ 56 eu compraria? Preencha essa tabela. Olha só, quais são as grandezas e suas unidades de medidas presentes na situação? Quais são as unidades de grandezas, ok? Quantidade de caixas, ok? E preço. Unidade de medida, gente. Quantidade de caixa, gente, a unidade de medida é unidade, ok? E o preço é reais, ok? Moeda, ok? Então é isso. A unidade de medida que a gente usa para o preço é valor, né? Existe essa proporcionalidade? Sim ou não? Ok? Né? Ó, fica a dica aqui, ó. Pega aqui o item 1 e o 2 e faz essa continha. Você vai saber se existe fazendo a razão entre quantidade e preço. Então, você pega a quantidade e divide pelo preço, quantidade pelo preço. Vê o resultado. Se o resultado for igual, opa, existe proporcionalidade, ok? Qual a relação que existe entre o número de caixas de lápis e o preço a ser pago? Ok? Então, você vai usar aí, lá no PDF eu coloquei. Então, o X é a quantidade e o Y é o preço, ok? Um X ele é igual a quantas vezes vezes o preço? Qual que é o preço fixo aqui? 8, ok? Então pensa aí, monta uma expressão algébrica que represente isso, ok? Se eu aumentar a quantidade, vai aumentar a quantidade de caixas, quanto que é o preço que eu pago? É isso, acho que é isso. O X é o preço e o Y é a quantidade, tá? Então eu sei que a quantidade, a quantidade é 1, o preço é 8, quantidade 2, preço 16. Pensem aí, gente, vai. Forcem um pouquinho o cérebro aí que vocês conseguem. Ó, ontem o João foi para parque de diversões, tal, brincou em 3 diferentes áreas do parque e tal, e aí apresenta uma tabelinha, tá legal? Então vou ler, vai demorar muito. Então, olha só. Temos aqui, ok, área 1, 2, 3 e 4, 10, 20, 30, 30, 15 e 80. Então, o número de brinquedos e o preço, ok? Ó, qual valor João pagaria se quisesse brincar na área 4? Né? Lá tem algumas informações da 4, olha lá. Se fala a quantidade e o preço, não sei, dá uma olhada no enunciado lá se tem essa informação. Se tem, você preenche. Se não tem, dá para saber, de acordo com o que tá seguindo uma ordem. Tem uma sequência aqui. Aqui na quantidade de brinquedos até sim, né? E aqui no valor, tá seguindo essa mesma proporção, tá? Já isso é para o item 2. Eu sei que se há a proporcionalidade entre as duas grandezas. Não sei, parece que não, né? Uma até tem aqui entre ela mesmo, mas entre as duas grandezas eu acho que não. Qual relação existe entre o número da área do parque e o ingresso cobrado por ela? Existe alguma relação entre eles? 10 para 30, 20 para 15, 30 para 80? Tem alguma relação? Não sei. Pensem aí, gente. Depois vocês falam. Então, quando a gente compara duas grandezas, elas podem ser proporcionais, podem ter relação entre elas ou não. Ó, o Sérgio mora em Barueri e trabalha em Tatuí. No último domingo, seu carro com velocidade de 50 km por hora percorreu a distância entre Barueri e Tatuí durante 2 horas, ok? Então, olha só, quanto maior a velocidade, lembra lá, gente, uma mesma distância. Quanto maior a velocidade, menor é a minha distância na mesma proporção.
Ó, durante a semana ele aumentou a velocidade média para 100 quilômetros. Quanto tempo demorou para chegar? Se com 50 ele demorou 2 horas, com 100, quantas horas ele vai demorar para chegar, gente? Pensa aí. Aqui a gente tem uma proporcionalidade invertida aí, ok? Quanto maior a velocidade, menor vai ser aqui. E na mesma proporção. Então, de 50 para 100, o que aconteceu? Eu dobrei. Se eu dobrei aqui, eu divido por 2 aqui. Já dei a dica, né? Na última sexta, houve um problema com o carro, atingiu a estabilidade. Sérgio precisou fazer a viagem na velocidade média de 25, ok? Quanto tempo ele percorreu esse caminho? Ó, de novo, de 50 para 25, o que aconteceu? 50 é o que de 25? Saindo de 50 para chegar em 25, eu divido por 2, por 3, por 5, ok? Se eu faço uma conta de divisão na velocidade, eu vou fazer uma conta de multiplicação no tempo. Se eu faço uma conta de multiplicação na velocidade, eu faço uma conta de divisão no tempo. A mesma conta, vou usar o mesmo número, só vou inverter a operação. Então pensem aí, gente. Tá tranquilo, tá fácil demais, já dei dica demais, eu acho, viu? Vamos lá. Verifique se há proporcionalidade entre essas duas grandezas. Existe proporcionalidade? Depois que preencheu a tabela? Qual a relação que existe entre a velocidade e o tempo desse percurso? Já falei, né, gente? Então, que relação que existe aí entre um e o outro, né? Quanto aumenta ou diminui, né? Então, vamos lá, parar de falar, que senão eu vou dar muita dica para vocês. Agora, gente, é o seguinte, ó. Então, essas duas tabelas aqui embaixo não precisam copiar elas de novo, tá? Eu só coloquei aqui para a gente lembrar quais são elas, né? Então, qual a relação entre as duas grandezas? Ó, diretamente proporcionais, que é da atividade 2, e a relação encontrada entre as duas grandezas inversamente proporcionais, na atividade 4. O que acontece? É isso que eu quero saber. Quando uma aumenta, a outra aumenta, quando uma diminui, a outra diminui, né? Então, qual a diferença entre elas? Entendeu? A relação encontrada entre as duas. Na diretamente, o que está acontecendo, e na inversamente, o que está acontecendo, tá? Então, numa, as duas sobem e as duas descem, elas acompanham a mesma coisa, e a outra acontece a coisa invertida. É isso, tá? E qual delas que é uma e qual que é a outra? É isso que a gente quer saber, beleza, gente? Então, por hoje é isso. Por essa videoaula, melhor dizendo, é isso. Tá legal? Aí vocês tentem aí finalizar essas atividades, e aí na próxima semana a gente volta aí com as correções dessas atividades. Mas tentem fazer, não deixem de entregar, por favor, gente. É ok? Assistindo a videoaula, aperta em entregar lá, por favor, que a entrega não é automática lá no Google Sala de Aula, quando assiste a videoaula. Então vai lá entregar, tá bom? Assistiu a videoaula, já faz a entrega lá, tá legal, gente? Obrigado. Vamos ficar por aqui, até a próxima.